Gente, como é que vocês estão? Indo para a aula online. Hoje a aula online é de criança interior ferida. E eu queria conversar exatamente sobre o que eu estou vivendo aqui agora. Empatia. Você é uma pessoa empática? Você é uma pessoa que tem a capacidade de se colocar no lugar do outro e de uma forma imaginativamente você sentir o que o outro pode estar sentindo? Vocês sabiam que essa característica é a característica que tem os líderes religiosos, ou a princípio deveria ter, né? É a característica que tem os psicólogos, é a característica que tem os psicanalistas, é a característica das pessoas que se colocam no lugar do outro para poder sentir de uma forma imaginativa o que o outro está sentindo. Essa característica, ela pertence às pessoas mais elevadas, porque só as pessoas com inteligência emocional, só as pessoas que têm a capacidade de entender quem elas são, e assim elas vão conseguir entender quem é o outro. São as características das pessoas mais evoluídas, das pessoas que têm a disposição da maturidade psíquica, que é exatamente o oposto das pessoas que têm imaturidade psíquica ou burrice emocional. A burrice emocional são aquelas pessoas que não desenvolveram as características que são de intra e interpsíquica. Você tem que entender que se você não desenvolver a capacidade de conhecer você, você nunca vai conhecer o outro. Porque para conhecer o outro, você parte de você. Você não parte do outro. Você sempre olha o outro pelo olhar que está dentro de você. Então, empatia é uma característica que pertence às pessoas que têm mais desenvolvimento psíquico. Ixi, caiu aqui, gente. Peraí, rapidinho, deixa eu botar aqui. Bem que o sinal tá fechado, né, gente? Caiu, mas já coloquei no lugar. Então, psiquicamente, é o quê? São os pais conseguirem entender os filhos, são os filhos conseguirem entender quando eles estão mais velhos, pais idosos, é o médico que consegue entender que ele não tem que passar um diagnóstico de uma forma dura para um paciente, mesmo que seja uma doença terminal. Que tal você não passar? Porque, na verdade, nós não somos deuses, né? Nós não determinamos o fim da vida da pessoa. Quantas pessoas o médico disse acabou e não acabou para eles ainda? Então, nós temos que desenvolver essa característica que é muito mais de maturidade emocional do que característica para poder se dar bem na vida. Quem tem empatia acaba desenvolvendo algo mais na sua vida, porque ela sabe entender o outro. Uma das características que eu gostaria de deixar para vocês, gente, esse celular não tá ficando aqui, gente. Uma das coisas que eu queria deixar para vocês poderem desenvolver a empatia, é aprender a ler as 7 microexpressões faciais que estão no rosto da pessoa na sua frente, porque aí você vai poder perceber se você está falando demais, se você está sendo chato, se você está sendo cansativo. Sigam o Metaforando Vitor Santos, que ele é uma das pessoas que eu mais gosto de fazer análise desse saber do Paul Ekman, que fala das 7 microexpressões faciais, que são universais, onde você pode ler quem está na sua frente. Mas eu sugiro você assistir bastante os vídeos no canal de YouTube do Vitor Santos, para você desenvolver essa maturidade. Tem gente que consegue empiricamente. O que é empiricamente? A pessoa nem estudou tanto ainda, mas ela já consegue. E a capacidade de ser empático é aquela pessoa que consegue entender a linguagem da criança, consegue entender a linguagem do adolescente, consegue entender a linguagem do jovem é 25 a 40 anos, consegue entender essas fases da vida das pessoas. Ela vai conseguindo entender, ela vai conseguindo ter maturidade para entender. Só que nós estamos vivendo um mundo onde 25% da população é narcisista. Narcisismo não é só aquele culto à beleza, que de uma forma bem simplória muitas pessoas pensam que narcisista é o exibicionista. Não, narcisista é aquela pessoa que está presa nela ainda, que ela só consegue sentir pena dela, que ela só consegue ver as dores dela, que ela não consegue ver o outro. E aí
Hoje foi feito um post aqui no Instagram do Rubens Alves, que é a escutatória. Baixem lá no Google a escutatória de Rubens Alves. Eu gostava muito do Rubens Alves, psicanalista, e ele falava, hoje as pessoas não têm mais paciência de ouvir o outro. A gente aprende muito ao curso da oratória, tem muito curso da oratória. Isso é ele que fala também. E ninguém faz curso de escutatória, ele fazendo o contraponto da oratória. Ninguém consegue ouvir o outro de uma forma empática. Ouvir para entender o que está no coração do outro. Não ouvir para falar, para dar conselho, para falar, se fosse eu faria isso, aquilo outro. Será que faria? Duvido muito que as pessoas, quanto mais elas gostam de dar conselho para os outros, menos elas dão conselho para elas. São as pessoas mais imaturas, e nós convivemos com tantas pessoas imaturas, né? Imagina como é difícil para mim. Eu sou psicóloga, sou psicanalista, sou teóloga, eu fiz teologia também, estou fazendo doutorado em psicologia na Argentina. Inclusive esse final de semana tem eleição na Argentina. Quem será que vai ser reeleito? Será que vai ser reeleito Macri ou vai voltar à esquerda? Tomara que não volte, porque vai ser um caos, né? Então, eu que estou fazendo neurociência, eu estudo tanta neurociência, então eu sou uma neurocientista, e eu escuto tanta bobagem, gente. Se vocês soubessem como eu escuto bobagem das pessoas, imagina, às vezes eu tenho que ir num salão para fazer um reflexo no meu cabelo, ou a cada 10 dias eu vou no salão, faço uma escova, que meu cabelo é muito enrolado, aí eu dou uma alisada nele na escova para não ficar aquele enrolado hippie, que eu tenho um cabelo bem anelado. Então eu escuto tanta bobagens, e eu tenho que ficar quieta, sabe por quê? Ninguém está preparado para ouvir as questões de mudança de vida. As pessoas, elas querem falar muito, mas elas não querem escutar. Elas não querem escutar onde elas estão erradas. Quantas vezes eu estou ouvindo uma manicure fazendo minha unha, mas falando tanta bobagem. Quantas vezes eu estou ouvindo um professor de geografia falando tanta bobagem. Quantas vezes eu vou nesses locais, empresários que são milionários, sabe? Que são milionários, mas não conseguem chegar na alma dos filhos, porque ganhar dinheiro, às vezes, é mais fácil do que chegar na alma dos filhos. Quantas pessoas, elas não têm maturidade emocional de entender que quando o filho entra na adolescência, com 12, 13 anos, se ele não foi suprido de uma forma emocional, ele vai usar drogas, porque é isso que o Winnicott explica. Inclusive, eu convido vocês a fazer a aula do dia 30, a aula online do dia 30 vai ser sobre exatamente isso, entender sobre a criança. Vai ser no dia 30. E no dia 31 eu vou explicar os mecanismos de defesas do ego. Vem fazer essas duas aulas, porque a aula de hoje, a plataforma já está completa. Não tem mais como você entrar, já completou quarta-feira. Mas as aulas de quarta e quinta da semana que vem, ainda você consegue fazer. São duas aulas que nós estamos fazendo, as duas aulas por R$500, e até segunda-feira você pode dividir no PagSeguro, que a Kenny Adriele vai dividir para vocês no PagSeguro em 3 vezes. E nós estamos fazendo as duas aulas, de dia 30 e 31 por R$500. Cada aula 250, porque a aula custa 350. Então nós estamos dando um desconto de R$100 em cada aula para você fazer. Nós vamos estudar. Voltou. Eu explicarei o que é perversão, o que é psicose. Eu explicarei o que é mecanismo, que são mecanismos de defesas. Quantas pessoas têm um mecanismo de defesa de achar que elas têm a formação reativa? Ela tem vontade de fazer algo ao contrário, mas ela faz de outro jeito para enganar o cérebro dela de que ela seria boazinha. A formação reativa é o contrário. Você faz algo, mas na verdade você está querendo fazer outro. Nós temos a sublimação. Quantas pessoas precisam da sublimação para poder, na hora que está com muita dor, para enfrentar essa dor, precisa desviar essa dor, sublimando, trabalhando demais, lendo, indo na praia, andando de bicicleta, correndo, para enfrentar uma dor. Quantas pessoas na hora da dor máxima, do choque, tem que negar,
que é um mecanismo de defesa que protege. Não tem problema os mecanismos de defesa, às vezes, que são aqueles que protegem o ego do sofrimento. Agora, o grande lance é os mecanismos de defesa indesejáveis. Nós temos 4 mecanismos de defesa indesejáveis que as pessoas nunca deveriam usar, que é a projeção, que é a regressão, que é o isolamento. Nós nunca deveríamos nos isolar achando que o isolamento vai fazer com que a gente desenvolva a nossa característica emocional psíquica. Então, e a regressão, a repressão e regressão são mecanismos de defesa indesejáveis, são 4. E eu vou explicar esses 4 mecanismos de defesa no dia 31, quinta-feira que vem. Eu vou dar aula online e eu vou explicar. No dia 30 de novembro, eu estou começando uma nova turma presencial. 30 de novembro, é um sábado por mês, onde você em 30 meses, se você tiver nível superior, você vai poder se tornar um psicanalista igual eu e vai poder atender as pessoas depois de cumprido todas as etapas da psicanálise. E uma das características que o psicanalista tem, porque a gente, quando ministra a formação em psicanálise, tem uma matéria que chama características do psicanalista. E uma das características que o psicanalista tem que desenvolver é entender de si, é ser congruente com ele mesmo, é entender o que está no inconsciente dele, é entender como age o inconsciente dele. Porque se ele não entender o inconsciente dele, como que ele vai dar conta de entender o inconsciente das outras pessoas? Então nós temos esses mecanismos de defesas que protegem as pessoas, mas tem mecanismos de defesa que protegem a pessoa de uma forma negativa. Então ela tem que simplesmente entender que essas questões dependem muito mais da mudança dela. Porque quando você muda, a sua vida fica melhor. E tem uma frase do Freud que eu gosto muito. Por que algumas pessoas ainda não mudaram? Porque a dor não chegou no ápice. Porque a gente só muda quando a dor chega no seu ápice. Nós não mudamos se a dor não chegar no seu ápice. Nós só mudamos quando a dor chega num estágio tal que a gente não suporta mais. Então, quantas vezes a gente perde a oportunidade? E eu converso com muitas pessoas, né? Porque eu dou muitas aulas, muitas palestras, eu dou muita consultoria em empresa, porque eu sou economista também. Quantas vezes eu converso com pessoas que têm até muito dinheiro, mas elas não têm equilíbrio emocional. Elas estão aquelas que gritam por causa de qualquer coisa, que elas dão um desespero, elas dão um show. E essas pessoas, elas já mostram que elas não têm empatia. Maturidade é a capacidade de viver em paz com aquilo que não dá conta de mudar. Maturidade é a capacidade de você entender que se você não mudar, a única pessoa que você vai estar prejudicando é você. Não adianta você achar que seu filho tem que mudar para você ser feliz, que a sua filha tem que mudar para você ser feliz, que seu marido, que a sua esposa, sua mãe, ou seu pai, ou o gestor da sua empresa, ou os colegas de trabalho. Não, muda você. E a coisa mais difícil que tem é você mudar, porque é fácil a gente achar que o outro tem que mudar, mas você já parou para pensar que pode ser você a pessoa que precisa mudar? Na psicanálise a gente aprende que tem pessoas que não são analisáveis. E como é que é o perfil da pessoa não analisável? São a primeira aquelas pessoas que têm psicose, né, que não são analisáveis, exceto se ela tomar um remédio, aí de repente uma psicose leve, mas tem pessoas que têm transtornos mentais graves que elas não são analisáveis. Por exemplo, transtorno do espectro do autismo não é analisável. E nunca confundam transtorno do espectro com autismo com psicopata, porque tem gente que de uma forma ignorante, mas com a ignorância de dar dó da pessoa, ela fala: o autista é psicopata? Não, o autista é um transtorno mental que a pessoa não tem controle sobre a mente dela. Já o psicopata, ele tem total ausência do que eu tô falando, é empatia. O psicopata, ele não se compadece de ninguém. A única pessoa que ele se compadece é dele mesmo. E geralmente o psicopata, ele se associa a pessoas que têm emoção demais, que são os borderlines, que são emoção demais. E o psicopata é razão demais. E o transtorno do espectro do autismo são pessoas que têm uma doença neurológica, psíquica, na estrutura psíquica, que fazem elas sofrer, apesar delas não terem contato
com as outras pessoas, que elas têm dificuldade de olhar nos olhos dos outros, eles gostam do isolamento. Por exemplo, se vocês quiserem entender o que é transtorno do espectro do autismo, compre o livro da doutora Ana Beatriz, Mundo Singular. Sigam o Marcos Mion, que o filho mais velho dele, o Romeu, tem o espectro do autismo mais grave que tem, mas o menino já entra em contato com ele, porque ele criou com tanto amor, com tanto carinho, que o menino já tem contato visual com ele, porque uma das características que o espectro do autismo promove no ser humano é essa dificuldade do contato visual. E tem também síndrome de Asperger, que é um autismo mais frágil, né? Mais fraco, quer dizer, desculpa. Então, as pessoas que têm ausência de empatia são aquelas pessoas extremamente egoístas, aquelas pessoas que querem tudo para elas, que elas querem, aquela pessoa que acha que ela fez tudo sozinha, que ela é a maravilhosa, porque de verdade as pessoas humildes, elas sabem que não fizeram nada, se não tiveram o apoio de todo mundo. As pessoas que acham que fizeram tudo sozinha, uma grande decepção que eu estou na política agora é com a Joyce Hasselmann, essa deputada federal que foi uma das mais votadas em São Paulo e que está se achando. Mas na verdade, eu sempre gostei do oi, gente, vai aí compartilhando, curte compartilhando, eu gostava dessa energia dela, mas ela sempre me deixou com um olhar para ela desconfiado. Eu sempre achei que ela era uma oportunista, e quando ela brigou com o Felipe Moura Brasil no Pingo nos Is, que o Felipe Moura Brasil chamou ela para fazer o programa Pingo nos Is na Jovem Pan, e ela brigou, na primeira semana brigou lá. Então ela quer ter o poder pelo poder, e esses políticos às vezes eles vão para a política para ter o poder pelo poder. Isso é muito cansativo, gente. Eles não pensam em nós, a população, eles pensam neles, eles só querem saber deles, eles só querem saber das características deles, eles só querem olhar para dentro deles. É muito cansativo isso. Então, eu queria convidar vocês a ter esse olhar de misericórdia, de miséria. Miséria é pena, compaixão, córdia é coração. Coração é sistema límbico. Coração é o que, né? O que está no sistema límbico. Tem pessoas que são só cérebro reptiliano. Beijo no coração, doutor Alexandre Santos. A gente, quando conversa, a gente sempre fala desse saber da neurociência. Tem gente que parece um jacaré, só tem o cérebro reptiliano, é o cérebro basal dos seres humanos. Não tem o cérebro límbico presente em todos os mamíferos, ou o cérebro evoluído, né, o córtex, que é presente só nos humanos. Então, tem gente que você parece que está caminhando com jacaré, que ele está doido para comer sua mão, e ele gosta de sujeira, ele gosta do pântano, ele gosta de abusar das pessoas. Tem pessoas que são iguais os animais domésticos, vamos falar dos animais, os cães. Que coisa maravilhosa que você ter um animal doméstico dentro da sua casa, um golden, por exemplo, igual lá em casa agora tem 2 golden retriever, o do meu filho que vai casar e vai levar o dele, e o outro filhotinho que eu comprei. Que coisa linda é você chegar de viagem e ele está lá maravilhado por você. Os animais mamíferos, esses domésticos que são de dentro de casa, é como se fosse um bebezinho. Eles estão o tempo todo só esperando o seu amor. E por que a gente não aprende com os animais? Por que a gente não desenvolve essas características dos animais? Eu vi uma sarjazinha uma vez. Por que os animais vivem menos? Porque eles já nasceram sabendo amar, né? E nós humanos, a gente tem que desenvolver o amor. E as pessoas hoje que são extremamente egoístas, egocentristas, só pensam nelas. Então, eu convido você a estar com a gente dia 30, quarta-feira que vem, aprendendo um pouco sobre a luz do Piaget, a luz da Melanie Klein, a luz da Ana Freud, entendendo como que a criança se constitui. É uma oportunidade, né, de você estar com a gente, é uma oportunidade de você mudar a sua vida, é uma oportunidade de você reformular a sua vida fazendo as aulas online. São pequenas doses. A formação em psicanálise, ela não é online, ela não é à distância. A formação em psicanálise, ela é presencial, ela acontece presencial. É preciso enxergar
aos outros, para poder você dar conta de enxergar quem vai estar na sua frente. A psicanálise, ela não é charlatanismo, como muitas pessoas querem se tornar a psicanálise charlatanismo. A psicanálise é uma formação séria, onde você vai ter a capacidade de desenvolver características para ajudar o mundo que sofre. O mundo que sofre faz os outros sofrerem, tá bom? Se você quer informações, 27 99 505 1960, 27 99 505 1960. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se for possível, compartilha o nosso canal de YouTube, faça nosso canal ser conhecido, sabe para quê? Para mais pessoas poderem ouvir e poder mudar suas vidas. Eu gosto muito de ler de vez em quando, que pessoas só de ver os vídeos que eu posto já estão tendo a vida transformada. Não existe coisa mais gratificante para um professor como eu, para uma professora como eu, de ler que só os vídeos já mudaram a vida das pessoas. Já pensou? Uma terapia muda mais, uma aula online muda mais. Então é isso que é gratificante, tá bom? Beijo no coração, gente. Tchau.